Então, bom dia a todos, pessoal. Vamos continuar as nossas aulas referentes a conversores multiníveis. Hoje nós vamos falar sobre a nossa quarta aula, né, o tema inversor com células em cascata, ainda referente à unidade 1 de topologias. Bom, então o conteúdo da aula de hoje, nós teremos um breve histórico, relembrando um pouquinho da primeira aula, e nesse breve histórico focado aqui a inversor multinível com células em cascata. Depois nós vamos dar uma atenção bastante especial ao inversor multinível com células monofásicas 3 níveis em cascata. Essas células monofásicas 3 níveis são chamadas também de células edge bridge, ou ponte H, ou também de células em ponte completa, que é uma estrutura que vocês já estão familiarizados aí com quem trabalha com eletrônica de potência. Então, nesse tópico, nós vamos estudar a estrutura básica desse conversor, vamos ver os estados de condução disponíveis para essa topologia, e também as principais características da mesma. Depois nós vamos estender esse conceito de inversor multinível com células em cascata, basicamente para outros tipos de células. Então, no primeiro momento, com células monofásicas multiníveis, ou seja, generalizar para células com mais níveis. Depois, falar um pouquinho de inversores multiníveis com células trifásicas em cascata. E, por fim, um conceito mais generalizado, que engloba tanto células monofásicas quanto trifásicas em cascata. Mas o foco principal está aqui para células ponte completa, 3 níveis em cascata. Então, na primeira aula, eu apresentei um histórico de todos os conversores multiníveis, e eu apresentei lá uma patente que até anterior a essa, uma patente que foi publicada pelo professor McMurray, que foi o primeiro trabalho até onde eu tenho conhecimento sobre conversores multiníveis. Eu atualizei na aula introdutória, mas não atualizei aqui, e nesse trabalho eu apresento, então, o segundo trabalho que eu tenho conhecimento sobre conversores multiníveis, que é uma segunda patente, que também fala sobre inversor com células ponte completa e cascata. Ou seja, os dois primeiros trabalhos que eu tenho conhecimento publicados na área de multiníveis são duas patentes da década de 70 que utilizam um inversor que faz a conexão série de células ponte completa e cascata. Então, se vocês olharem nessa figura, nessa patente de 1975, existem 7, que ele chama de estágios, 7 estágios, onde cada estágio é um inversor em ponte completa conectado em série, ou as saídas desses inversores são conectados em série. Cada célula tem uma fonte CC independente, pode ser uma bateria, por exemplo, certo? E a saída, como vocês enxergam aqui, são somadas, formando aqui uma forma de onda que se aproxima muito, ou é possível se aproximar muito de uma forma de onda senoidal. Em inglês, o pessoal usa o termo staircase, né? Então, tem uma forma, parece uma escada aqui. Mas, dependendo dos ângulos de comutação de um nível para outro, a gente pode reduzir muito a distorção harmônica. E esse era o principal objetivo desse trabalho: sintetizar uma forma de onda de tensão quase senoidal na carga. Ao contrário de alguns trabalhos publicados posteriormente, e que, digamos, motivaram o uso de conversores multiníveis, tanto a primeira quanto a segunda patente nesse tópico, o foco principal era esse: reduzir a distorção harmônica e não aumentar a capacidade de síntese de tensão do conversor. Tá? Então, a principal motivação para essa topologia foi reduzir a distorção harmônica da tensão aplicada na carga. Posteriormente, digamos, se passou um tempo bastante significativo, um outro trabalho que começou revisitou esse mesmo tema foi um artigo de 1988 de autores italianos que apresentam o que eles chamam de um conversor não convencional para uma aplicação de estabilização de plasma, certo?
Então, se vocês olhar nessa figura abaixo, essa figura ela apresenta duas células, de novo, duas células do full bridge, duas células completa, onde vocês olhar a tensão de saída dessa célula superior está conectada em série com a tensão de saída da célula inferior, certo? Então, é possível sintetizar uma forma de onda de até 5 níveis, como mostrada nessa figura da direita, tá? E nesse caso, ao contrário já do slide anterior, essa figura, vejam que já existe uma modulação por largura de pulso, uma modulação em frequência maior. Até porque o principal objetivo desse trabalho era a síntese de sinais alternados com uma frequência de até 10 kHz. Ou seja, aqui a principal aplicação era sintetizar uma forma de onda com uma ampla banda de frequência, certo? Então, aumentar a capacidade de síntese de sinais alternados em alta frequência. O multiníveis, por que o multiníveis é interessante? O multiníveis é interessante porque se eu trabalho com mais níveis, ou seja, se eu reduzo os degraus de tensão que são aplicados aqui na saída desse conversor, eu tenho menores ondulações de corrente e eu posso trabalhar com indutores menores. E à medida que eu trabalho com indutores menores, eu tenho dinâmicas mais rápidas. Então, facilita a síntese de frequências mais elevadas. Outra vantagem citada por esse trabalho, e é uma vantagem extremamente importante e reivindicada por quem trabalha com essa topologia, é modularidade da mesma. Ou seja, nós podemos ampliar o número de níveis de forma fácil, simplesmente conectando mais células em série, ou no caso de uma falta, é simples trocar um módulo completo ou bypassar esses módulos que estão em falta. Então, a modularidade é uma vantagem muito reivindicada por quem trabalha com inversor multinível com células em cascata. A partir da metade da década de 90, um pouco antes, ocorreu uma grande explosão do número de trabalhos de conversores multiníveis. Mais especificamente, conversores multiníveis com células em cascata. Então, aqui nesse trabalho, nesse slide, eu cito algumas aplicações que surgiram para conversores multiníveis com células em cascata. Surgiram aplicações, por exemplo, para controladores de energia reativa, para acionamento de máquinas em média tensão, que é hoje a principal aplicação de conversores multiníveis, acionamento de veículos elétricos, filtros ativos. Então, aqui algumas referências que citam diferentes aplicações para o mesmo conversor. Tá? Nessa figura, por exemplo, é utilizado um conversor em cascata de 11 níveis, conectado em paralelo com um sistema de potência atuando como um filtro ativo paralelo. Então, aqui vejo que para gerar esses 11 níveis de tensão que são apresentados nessa figura, nesse caso são utilizados 5 células em cascata, aqui nesse caso particular operando em baixa frequência, sendo que cada célula é responsável pela geração de um pedaço dessa forma de onda de 11 níveis. Bom, pessoal, vamos falar agora, então, sobre a estrutura básica desse inversor, primeiramente com essas células ponte completa e cascata. Em comparação com as topologias que nós vimos anteriormente, que é o inversor com diodos de grampeamento e o inversor com capacitores de grampeamento, a estrutura e o funcionamento desse conversor é bastante simples. Vocês conhecendo o comportamento da célula, a forma de onda multinível gerada nada mais é do que a soma das tensões de saída de cada uma das células. Então, a compreensão, o entendimento dessa topologia, eu considero muito mais simples. Tá? Então, nesse slide, eu apresento nessa figura aqui um desenho generalizado de um conversor multinível trifásico, onde em cada uma das fases eu desenhei aqui N células monofásicas, 3 níveis. Então, é um número, digamos, indefinido, pode ser 1, 2, 3, N células conectadas em série. Cada uma dessas células pode gerar 3 níveis,
Como eu falei, existem diferentes formas de chamar essas células. A forma que eu normalmente utilizo é o Edge Bridge, ou ponte H, tá? E eu vou considerar na aula de hoje que todas essas células são idênticas. Elas têm a mesma estrutura e, inclusive, têm o mesmo valor de tensão CC no barramento. Então, eu estou assumindo que todas as células de todas as fases possuem a mesma tensão VCC no barramento dessa célula. Isso não é uma obrigatoriedade, mas é o mais usual. Na próxima aula eu vou falar sobre inversores híbridos, e um dos tipos dos inversores híbridos são os ditos inversores assimétricos, onde ao menos uma dessas fontes de tensão são diferentes das demais. Então, esse vai ser o foco da próxima aula. Na aula de hoje, nós vamos assumir que todas as células possuem a mesma fonte de tensão, ok? Considerando essa hipótese, o número de interruptores por fase é dado pela mesma equação que eu apresentei para o inversor NPC e também para o inversor com capacitores de grampeamento. Lembrando que M aqui é o número de níveis por fase. Então, vamos pegar um exemplo particular. Se eu quero gerar 3 níveis por fase, é suficiente ter uma célula só por fase, porque já cada uma dessas células já gera 3 níveis. Então, se eu pegar uma célula por fase, nesse exemplo, digamos, com o menor número de níveis que pode ser gerado com essa estrutura, uma célula tem 4 chaves. Então, vejo aqui 3 níveis, menos 1 dá 2, vezes 2 dá 4. Então, para gerar 3 níveis, essa topologia demanda 4 interruptores em paralelo aqui com esses diodos, ou em antiparalelo com esses diodos. Esse é o mesmo número de interruptores do NPC para gerar 3 níveis. Esse é o mesmo número de interruptores do inversor com capacitores de grampeamento para gerar 3 níveis. Então, do ponto de vista de interruptores principais ou de interruptores bidirecionais de corrente, o número é o mesmo que as topologias clássicas que nós estudamos até então. Entretanto, uma vantagem dessa topologia é que não é necessário utilizar diodos ou capacitores de grampeamento. Por quê? Porque a própria estrutura da célula já limita, já grampeia os interruptores à própria tensão desse barramento. Tá? Então, por exemplo, se nós botar 2 células em série, cada uma com um VCC, a tensão máxima que pode ser gerada na saída é 2 VCC. Soma de VCC com mais VCC dá 2 VCC. Mas os 8 interruptores da fase, cada um deles vai estar grampeado à tensão do barramento da própria célula, que é VCC. Então, nós podemos ir aumentando a tensão máxima sintetizada na saída, mas os interruptores estão naturalmente grampeados à tensão da própria célula, sem a necessidade de incluir diodos e ou capacitores de grampeamento adicionais. Então, se diz que, considerando somente esse estágio inversor, desconsiderando como a gente está obtendo essas fontes de tensão, essa é a topologia que usa o menor número de componentes. Por quê? Porque não precisa diodos e não precisa nem capacitores de grampeamento, certo? Então, essa é uma característica interessante. Mas o que eu considero a principal vantagem dessa topologia é a sua modularidade, certo? Como eu falei, principalmente em aplicações de alta potência, onde esses conversores não podem falhar, a aplicação não pode parar. Pense numa indústria que está usando lá um motor de grande porte, grande potência para acionar sua linha de produção. Esse motor não pode parar. Pense numa indústria de cimento, por exemplo. Esse motor não pode parar. Então, o sistema de acionamento que está acionando essa máquina tem que ser altamente confiável. E essa topologia permite isso. No caso de uma falha de um módulo, é possível rapidamente bypassar esse módulo com uma contatora externa, por exemplo.
E esse conversor pode operar ou com uma potência reduzida, ou ter uma estratégia aqui de remanejamento de tensão e potência. Então, essa é uma vantagem bastante importante. Ou vocês querem ampliar o número de módulos em série, uma indústria quer ter uma linha de produto, uma linha de conversores multiníveis, eu posso ampliar a capacidade de tensão simplesmente colocando mais células em série. Então, essa estrutura modular, essa modularidade, como eu já falei anteriormente, é uma vantagem bastante citada pelos autores que trabalham com essa topologia. Claro que nem tudo é perfeito, nós temos uma desvantagem importante. Eu vou demonstrar para vocês depois que essas fontes de tensão que alimentam cada célula, elas obrigatoriamente precisam ser isoladas entre si. Essas fontes não é a mesma fonte de tensão que eu estou alimentando todas essas células, pessoal. Então, aqui tem que ter esse cuidado. Claro que algumas fontes naturalmente já são isoladas entre si. Por exemplo, baterias. Bateria, eu posso usar uma bateria diferente para cada célula, naturalmente já são isoladas entre si. Painéis fotovoltaicos e seus conversores, se for usado um conversor de MPPT, por exemplo, naturalmente já são isolados entre si. Agora, por exemplo, se vocês vão extrair essa fonte CC a partir de uma rede CA e um retificador, a saída desse retificador não pode alimentar todas as células ao mesmo tempo. As saídas desse retificador que vão alimentar essas células devem ser isoladas entre si. Então, tem que se ter um cuidado especial na implementação dessas fontes de tensão, que obrigatoriamente devem ser isoladas entre si. Certo? Mais adiante eu vou explicar o porquê disso. O porquê não pode ser uma mesma fonte de tensão para alimentar todas as células. Então, essa é a estrutura básica. Com relação ao funcionamento, basicamente a tensão de fase total, que eu chamo aqui de VA, VB e VC, ela nada mais é do que a soma das tensões de cada uma das células. Então, aqui a nomenclatura que eu uso é VA,1 é a tensão da célula da fase A, essa célula 1, a célula mais aqui abaixo, a célula inferior. Depois, mais a célula da fase A, número 2, assim por diante até chegar na célula N, tá? Como cada célula pode gerar um nível positivo, um nível zero e um nível negativo, se eu tenho N células, é possível gerar a tensão VCC, 2 VCC, 3 VCC, até N vezes VCC. Então, esse arranjo pode gerar N níveis positivos, até VCC, N níveis negativos, até N vezes VCC, N níveis negativos até menos N VCC e o zero. Por isso que o número de níveis por fase desse conversor é dado por essa equação aqui. 2N, porque é N níveis positivos, N níveis negativos, mais 1. Esse mais 1 é o nível zero. Então, essa é uma equação bastante conhecida. O número de níveis que pode ser sintetizado na fase desse conversor é 1 mais 2N, onde N é o número de células conectadas em série numa fase desse conversor. Então, aqui, eu já falei dessa característica anteriormente, mas aqui eu reforço novamente e faço uma comparação com outras duas topologias que nós já estudamos nas aulas anteriores. Então, como está escrito ali, esse inversor multinível com células em cascata é o inversor que apresenta o menor número de componentes entre as três topologias convencionais que nós vimos até então, tá? Então, aqui, vejam que do ponto de vista de interruptores e diodos principais, que é os interruptores bidirecionais e corrente, todas as topologias apresentam o mesmo número de componentes. Isso aqui é o número de componentes por fase. Enquanto que o inversor em cascata não precisa de diodos de grampeamento e não precisa de capacitores de grampeamento.
Com relação aos capacitores do barramento CC, aqui tem que ter um certo cuidado. Esse número de componentes é por fase. Então, se vocês considerar por fase para uma mesma tensão aqui, o número de capacitores do barramento é menor para o inversor em cascata. Só que para o inversor flying capacitor, ele é um inversor que naturalmente, esses dois inversores naturalmente são trifásicos, o barramento é dividido. Então, para 2, para 3 fases, vocês não precisam aumentar o número de capacitores de barramento. Já para inversor em cascata, se vocês querem implementar um inversor trifásico, vocês têm que multiplicar por 3 esse número de capacitores. Então, aí é importante considerar essa desvantagem dessa comparação que muitos autores não destacam. Essa comparação não considera os componentes que são necessários para a implementação das fontes isoladas. Só que eu entendo o porquê disso. Essa comparação, considerando a implementação das fontes isoladas, depende da aplicação para a qual esse conversor vai ser utilizado. Por exemplo, se for uma aplicação para acionamento de motores, os motores eles consomem potência ativa. Então, essa energia é retirada da onde? É retirada da rede elétrica. A rede elétrica CA ela é retificada e, a partir desse retificador, que tem que ter saídas isoladas, eu implemento as tensões dos barramentos dessas células. É um tipo de implementação das fontes isoladas. Se for, por exemplo, um sistema de armazenamento de energia a partir de baterias, as baterias são as fontes de tensão. Eu não preciso ter um circuito adicional, a princípio, para alimentar as fontes de tensão. As próprias baterias são as fontes de tensão. Se for um sistema para injeção de energia a partir de painéis fotovoltaicos, depende se eu vou incluir um conversor prévio para MPPT, por exemplo. Se o sistema for um compensador de reativos que injeta energia na rede, reativos quem gera é capacitor. Eu não preciso uma fonte externa para gerar as fontes de tensão. Simplesmente capacitores são suficientes. Então veja que eu citei rapidamente 4 aplicações diferentes, onde as tensões do barramento seriam geradas de forma diferente. Então, a comparação, considerando a implementação das fontes isoladas, deve levar em consideração também a aplicação para a qual o conversor multinível vai ser utilizado. Já o estágio de saída, o estágio do inversor, é o mesmo para essas 4 aplicações que eu falei, e a comparação, então, ela não precisa considerar qual aplicação que vai ser utilizada. Então, resumindo, quando vocês encontrarem esse tipo de comparação dizendo que o conversor em cascata apresenta o menor número de menor número de componentes entre essas 3 topologias, isso é verdadeiro considerando ou desprezando quais são os componentes necessários para a implementação dessas fontes isoladas. Então, é uma restrição que vocês têm que ter em mente durante essa comparação. Bom, vamos começar a falar agora sobre os estados de condução desse conversor. Assim como nós fizemos nas aulas passadas para o conversor NPC e para o conversor com capacitores de grampeamento. Vamos relembrar um pouquinho o que nós estudamos na aula passada. Em relação aos estados de condução do conversor NPC, lembrem que na fase, nós estamos falando dos estados de condução por fase. Na fase, os 3 níveis de tensão do conversor NPC, cada um desses níveis é gerado por um único estado de condução. Ou seja, não existem estados de condução redundantes para sintetizar a tensão de fase do conversor NPC. Por outro lado, na aula passada, nós estudamos o conversor 3 níveis com capacitores de grampeamento. E já para esse conversor, eu mostrei para vocês que existem 4 possíveis estados de condução para gerar 3 níveis, sendo que o estado 0 ele pode ser gerado por 2 estados diferentes, ou seja, existem estados redundantes para sintetizar o nível 0
para o conversor com capacitores de grampeamento, e esses estados redundantes são utilizados, por exemplo, para manter carregado adequadamente a tensão daquele capacitor de grampeamento. Agora nós vamos estudar os estados de condução para essa nova topologia com células ponte completa e cascata. Mas antes de nós atacarmos especificamente a conexão série de células em cascata, nós temos que entender o comportamento da célula básica. Então, aqui a célula básica que eu apresento para vocês já conhecem, é um inversor em ponte completa, monofásico, convencional, tá? Então, aqui, essa célula básica, ela tem algumas restrições para o seu funcionamento adequado, certo? Existem, dentre essas restrições, a primeira é que esses dois dispositivos de um mesmo braço nunca podem ser acionados ao mesmo tempo. Por que isso? Para evitar aqui curto-circuito de braço, essa fonte aqui ser curto-circuitada. Então, isso é um estado proibido, né? É um estado proibido. Além disso, não que seja proibido, mas um estado que ele é evitado é abrir as duas chaves ao mesmo tempo. Por que isso? Se nós abrirmos as duas chaves ao mesmo tempo, o potencial desse ponto aqui, ó, do ponto mais, ele depende do sentido da corrente na carga. Então, ele gera uma indeterminação desse potencial do braço. Então, esse é um estado que ele é evitado também por essa indeterminação do potencial de saída do braço. Esse estado onde as duas chaves abrem ao mesmo tempo, ele só é utilizado durante o tempo morto para evitar curto-circuito de braço. Mas na operação ideal dessa célula, evita-se também que as duas chaves do mesmo braço abram ao mesmo tempo. Então, considerando essas duas questões, que as duas chaves não podem fechar ao mesmo tempo para evitar curto-circuito de braço, ou seja, estado proibido, e as duas chaves não devem abrir, não devem ficar abertas durante o mesmo tempo, para evitar indeterminações no potencial do braço, nós temos que os interruptores do mesmo braço devem operar de forma complementar. Ou seja, se uma chave está fechada, a outra está aberta e vice-versa. Então, cada braço tem dois estados possíveis, ou seja, no total, essa célula básica possui 4 estados de condução possíveis. E esses 4 estados de condução possíveis da célula básica geram 3 níveis distintos de tensão que eu vou mostrar agora. Por exemplo, se a chave 1 e a chave 4 são fechadas, vejo que o terminal positivo da fonte ele aparece nesse terminal positivo da tensão de saída, e o terminal negativo da fonte aparece no terminal negativo da tensão de saída. Então, se a chave 1 e a chave 4 são fechadas, como está mostrado nesse primeiro estado, a tensão de saída é E, considerando que a tensão do barramento aqui é E. Se agora nós fecharmos a chave 2 e a chave 3, agora o que acontece? O terminal positivo da fonte aparece no terminal negativo da saída e o terminal negativo da fonte aparece no terminal positivo da saída. Ou seja, se nós fecharmos a chave 2 e a chave 3, a tensão de saída, conforme esse estado 4 aqui, ó, é menos E, tensão negativa. Para gerar o nível 0, nós temos duas possibilidades. Ou a gente fecha as duas chaves superiores e faz aqui uma roda livre aqui por cima, S1 e S3. Então, vejo que se eu fechar S1 e S3, eu estou colocando aqui esses dois pontos em curto-circuito. Ou nós podemos fechar as duas chaves inferiores, S2 e S4. Então, ou fechamos as duas chaves superiores, ou fechamos as duas chaves inferiores para gerar a tensão 0 na saída, que são os estados 2 e 3. Então, internamente, na célula básica desse conversor, existem 4 estados de condução para gerar 3 níveis de tensão.
Então, vamos lá. Agora nós vamos entrar na operação de uma fase desse conversor, certo? Com células em cascata. Lembrando que cada célula opera de forma independente. Esse conversor, vocês podem operar uma célula de forma completamente independente da outra. Se vocês podem gerar tensão E numa célula, tensão zero na outra, menos E na outra, uma célula não interfere no comportamento de outra, tá? Então, para nós analisar a operação desse inversor, eu apresento aí um exemplo. Nessa figura, eu considero o circuito de uma fase de um inversor de 7 níveis, tá? Para gerar 7 níveis, a gente precisa usar 3 células em série. Então, considerando agora, nesse caso aqui, a nomenclatura que a tensão do barramento é E, então nós podemos gerar com essa topologia 3 níveis positivos, que é o E, 2E e 3E, 3 níveis negativos, que é o menos E, menos 2E e menos 3E, e mais o zero, tá? Então, vamos lá. Aqui é interessante trabalhar um pouquinho nessa nomenclatura, tá? É uma nomenclatura que eu estou utilizando aqui, não quer dizer que todos os autores utilizam essa nomenclatura, mas é a nomenclatura que eu achei para tornar mais simples o entendimento. Então, vamos lá. Lembrem que cada célula possui 4 estados de condução diferentes. Um estado de condução gera um nível positivo, um estado de condução gera um nível negativo, e 2 estados de condução internos dessa topologia geram o zero. Dessa célula gera o zero. Então, cada célula possui 4 estados possíveis. Como as células operam de forma completamente independentes, se existem N células, existirão, então, para uma fase desse conversor, 4 elevado a N estados de condução. Certo? Entretanto, pessoal, se nós agora analisar não de forma interna a operação da célula, mas se nós analisarmos somente os níveis de saída de cada uma dessas células, cada célula pode gerar 3 níveis. Somente 3 níveis, não 4, porque o nível 0 é gerado por 2 estados de condução diferentes. Então, considerando que cada célula pode gerar 3 níveis, e eu analisando a combinação entre todos os níveis de todas as células, existem 3 elevado a n combinações entre as tensões de saída de cada célula. Então, vamos dar um exemplo aqui, ó. Se nós pegarmos agora 3 células, 4 elevado a 3, existem 64 estados de condução diferentes. 64 estados de condução diferentes para gerar 7 níveis. Ou seja, quando vocês decodificarem a estratégia de modulação de vocês para o inversor de 7 níveis, vocês têm 64 possibilidades de escolha entre diferentes estados de condução. Entretanto, se vocês considerar as tensões de saída de cada célula, vocês podem combinar essas tensões de saída de cada célula entre 3 elevado a 3 combinações, ou seja, 27 combinações. E essas 27 combinações vão poder gerar 7 níveis na tensão de saída para um conversor com 3 células. Ou seja, são 4 elevado a n estados de condução que resultam em 3 elevado a n combinações entre as tensões das células para gerar m níveis. A conclusão que chega é que existe uma quantidade significativa de estados redundantes para sintetizar alguns níveis da tensão de fase. Então, vamos analisar esse exemplo particular agora, tá? Vamos pegar uma possível combinação que eu chamo de combinação 1, ó. A combinação 1, eu estou dizendo que a célula 1, eu vou ter a tensão menos E na saída, a célula 2 eu vou ter menos E na saída,
e a célula 3 eu vou ter menos E na saída. Se nós somar essas tensões das 3 células, nós temos a saída menos 3E. E essa tensão menos E de cada célula, não existe 2 estados para gerar o menos E. A tensão menos E na saída de uma célula, ela só pode ser obtida a partir de um estado, que é fechando essas duas chaves nessa diagonal aqui, ó. Então, só existe uma combinação e só existe um estado para gerar tanto o menos 3E quanto o mais 3E. Ok? Agora vamos analisar a combinação 2. A combinação 2 nós podemos ter, por exemplo, na célula 1 menos E, na célula 2 menos E, e nós podemos botar na célula 3 zero. Se vocês olhar, dá menos 2E. Essa é uma combinação. Só que aqui, ó, esse estado zero da célula 3 pode ser gerado por 2 estados diferentes. Nós podemos fazer a roda livre por cima dessa célula ou por baixo. Então, vejam que essa combinação existem 2 estados diferentes que eu posso modular essa célula 3. Mas mais, pessoal, essa tensão menos 2E pode ser gerada por outra combinação. Eu posso botar o zero na célula 2 e o menos E na célula 3. Então, vejam, comparem a célula 2 e a célula 4. Essas duas combinações, a combinação 2 e a combinação 4, geram a mesma tensão de saída. E se você somar aqui, ó, eu tenho 4 estados, então, diferentes para gerar menos 2E. E não é só isso. Eu posso botar o zero na célula 1, por exemplo. Então, na verdade, existem 3 combinações diferentes para gerar o menos 2E, e essas 3 combinações elas podem ser obtidas a partir de 6 estados diferentes. Então, vejam que a redundância é grande, e aí vocês podem generalizar para qualquer... São 27 combinações diferentes para gerar esses 7 níveis diferentes. Ok, pessoal? Então, aqui aumenta muito a flexibilidade das 3 topologias que nós estudamos até então. Essa é a topologia que apresenta mais estados redundantes para gerar a tensão de fase. E outra, uma vantagem importante dessa topologia, lembre que no conversor NPC e no capacitor grampeamento, eu citei que essas topologias elas são bem mais usadas para número de níveis baixos, porque à medida que o número de níveis vai aumentando, o conversor vai se tornando mais complexo, tem que botar mais diodos de grampeamento, mais capacitores de grampeamento. Esses elementos de grampeamento começam a ser submetidos a níveis de tensões reversas distintas. Já para essa topologia, é fácil aumentar o número de níveis. É só botando mais células em série. Claro que quando eu falo é fácil do ponto de vista teórico, né? Eu tenho que ter preocupações com questão de isolamento, conexões, comunicação entre os módulos, controle, mas é muito mais fácil ampliar o número de níveis para essa topologia do que para as topologias que nós vimos até então. Então, não é incomum vocês encontrar esse tipo de conversor para mais níveis, não é só 3, 5, 7 níveis, para mais níveis. Então, é bastante usual. Ok? Aqui eu apresento um outro gráfico que talvez hoje não traga muita utilidade para nós. É um gráfico, tem diferentes nomes esse gráfico, pode ser chamado de gráfico de árvore, tem diferentes formas de chamar esse gráfico. E eu gosto de apresentar essa ilustração porque eu acho que vai ser útil posteriormente quando nós trabalharmos com conversores assimétricos. O que representa esse gráfico? É uma forma diferente de mostrar que um dado nível na saída do conversor pode ser gerado por combinações diferentes. Tá? Então, vamos tentar explicar, traduzir esse gráfico para vocês. Então, aqui, ó, eu posso dividir esse gráfico em colunas diferentes. A primeira coluna representa as possibilidades que eu tenho na tensão de saída da célula 3. A segunda coluna, esses círculos aqui, ó,
representam a soma da tensão das células 2 e 3. E, por fim, essa coluna mais da direita representa a soma das 3 tensões, ou seja, a tensão de saída de uma fase de um conversor 7 níveis. Então, vamos lá. Vejam aqui, ó, esses pontos representam os 3 possíveis níveis que eu posso gerar na célula 3. Eu posso gerar o E, posso gerar o 0 e posso gerar o menos E. Para cada uma dessas tensões de saída, a célula 2 ela pode contribuir com 3 níveis. A célula 2 também pode contribuir com E, 0 e menos E. Então, vejam aqui, ó, as linhas vermelhas correspondem a uma contribuição de mais E. Linhas pretas correspondem a uma contribuição nula da tensão de saída. E linhas azuis contribuem com uma contribuição de menos E. Então, vejo que para cada nível da célula 3, eu tenho 3 níveis, 3 contribuições da célula 2. Então, vejam, se eu pegar a tensão mais E da célula 3 e eu somar com mais E da célula 2, nós já estamos gerando 2E. Se eu pegar o mais E da célula 3 com o 0 da célula 2, nós continuamos gerando E. E se eu pegar o E da célula 3 e o menos E da célula 2, nós temos já uma tensão 0. Se nós pegar todas as contribuições possíveis da célula 3 e da célula 2, veja que essas duas células estão gerando 5 níveis diferentes. E da mesma forma agora, se eu pegar para cada um desses 5 níveis da soma dessas duas células e somar as 3 possíveis contribuições da célula 1, nós temos agora a possibilidade de gerar 7 níveis. E vejam que nós podemos agora, vamos pegar o nível 0, que é o nível que tem mais possibilidades de redundância para se gerar o nível 0. Por exemplo, aqui, ó, eu posso pegar diferentes caminhos para gerar esse 0. Eu posso pegar a opção mais, digamos, comum na nossa cabeça. Eu posso gerar 0 na célula 3, gerar 0 na célula 2, gerar 0 na célula 1, nós temos o 0. Mas eu posso gerar menos E na célula 3, mais 0 na célula 2 e mais E na célula 1. Com isso eu gero 0. Eu posso gerar menos E na célula 3, mais E na célula 2, 0 na célula 1, eu gero 0. Eu posso gerar aqui por cima também, ó. Eu posso gerar esse caminho, seguir esse caminho aqui, posso seguir esse caminho aqui, posso seguir outros caminhos até chegar ao 0. Então, aqui ele mostra que a alguns níveis existem estados, caminhos redundantes para gerar esses níveis. Quanto mais interno for o nível de saída, mais redundância nós temos para gerar alguns níveis. Os únicos níveis que não existem redundância para gerar os mesmos são os níveis mais externos, nesse caso, o mais 3E e o menos 3E. Então, algumas características eu já vim falando ao longo da aula. Então, uma característica bastante citada é que se trata de uma topologia simples, que aumenta o número de níveis simplesmente incluindo mais células em série. Claro que eu falando aqui é muito simples. Simplesmente coloco células em série. Claro que não é assim, vai ter que ter um controle, vai ter que ter geração de sinais de comando, certo? Principalmente se eu trabalhar com tensões mais altas, tem aspecto de isolação entre as células também. Mas em comparação com as topologias que nós vimos até então, é a topologia que permite de forma mais simples, mais direta, aumentar o número de níveis. Tá? Outra característica bastante interessante, existem estados de condução redundantes que podem ser utilizados para diferentes objetivos. Por exemplo, pode-se garantir que as células processem a mesma potência, que os interruptores sejam submetidos aos mesmos valores eficazes de corrente, por exemplo. Nesse sentido, aqui tem um exemplo bastante ilustrativo, tá? Olhem só. Eu vou voltar para o slide anterior, acho que fica mais fácil eu destacar o problema e depois mostrar uma possível solução. Essa figura aqui é dessa referência 5,
que mostra um conversor de 11 níveis, ou seja, tem 5 células conectadas em série. Nesse caso, a modulação é uma modulação em baixa frequência. Onde verifiquem que a soma das tensões dessas 5 células, P1 até P5, formam esse sinal de 11 níveis. Eu acho que está claro de entender que se vocês botar cada uma dessas formas de onda uma em cima da outra, como se fosse um bolo de casamento, certo? Vocês têm essa forma de onda aqui aproximadamente senoidal. Mas é óbvio também que se vocês mantiverem esse processamento em cada célula, é fácil de compreender que a célula 5, nessa situação, processa bem menos potência que a célula 1, que forma a base dessa forma de onda. Ou seja, se vocês deixarem as células operando dessa forma, vocês vão ter que projetar um conversor onde uma célula 1 vai ter uma maior potência, vai ter que ter um maior sistema de dissipação do que a célula 5. Então, ele é um conversor que, embora tenha células em cascata, embora tenha uma natureza modular, os módulos não são idênticos. Então, ele perde um pouco dessa modularidade. Uma alternativa que esses autores apresentam, eu não vou aqui discutir se é melhor ou se é pior, mas é uma técnica só para ilustrar isso, é fazer uma espécie de um rodízio, né? Então, veja o seguinte, a técnica que ele propõe é, bom, em um dado semiciclo, essa célula mais inferior processa a base dessa forma de onda, depois ela processa, digamos, a segunda faixa de tensão, depois de outro semiciclo a faixa 3, no próximo semiciclo a faixa 4 e, por fim, a faixa 5, que é o topo daquela forma de onda. A cada 5 semiciclos, todas as células processam, digamos, a mesma potência entre elas. Claro que aqui tem, por exemplo, vai ter um subharmônico, né? Se a cada 2 ciclos e meio da rede, que nós temos um ciclo completo dessa troca de operação das células. Então, por exemplo, os capacitores do barramento CC, eles vão acabar tendo essa frequência aqui de troca envolvida entre as células. Essa frequência aparece também em ondulação de tensão no capacitor. Então, existe algumas desvantagens dessa célula, dessa técnica, mas eu gosto de mostrar isso para vocês, porque é bem ilustrativo, que existe essa redundância para fazer a troca de operação das células e, com isso, atingir, nesse caso particular, o equilíbrio de potência entre as células. Então, esse trabalho apresentou essa técnica para fazer isso. Claro que existem outras possibilidades, existem técnicas muito mais eficazes, com menos malefícios, para conseguir essa distribuição de potência entre as células. Mas acredito que tenha ficado claro aqui para vocês que esses estados redundantes permitem mudar a operação do conversor, sem afetar a forma de onda da tensão de saída. Veja que, independente de qual célula está gerando essas faixas de tensão, a forma de onda ela permanece a mesma. Isso ilustra claramente o que é redundância. Eu posso mudar a operação interna do conversor sem mudar a saída do conversor. Outro ponto bastante, como eu falei, uma das principais vantagens é a questão da modularidade desse inversor. Quando eu falo em modularidade, modularidade é um conceito que pode levar a diferentes interpretações. Por exemplo, esse conversor, ele possui diversas células em cascata. É óbvio que a utilização de células em cascata naturalmente já nos remete à ideia de modularidade, módulos. Eu posso até mudar o nome, tem gente que gosta de colocar módulos em cascata. Eu não gosto de colocar módulos em cascata, eu prefiro colocar células em cascata e vocês vão entender por quê. Porque eu só considero que a modularidade é plena se todos os módulos, se todas as células forem iguais. À medida que eu tenho células diferentes, sejam chaves diferentes, sejam frequências diferentes, sejam potências, tensões diferentes, eu perco um pouco ou bastante dessa modularidade. Veja, assim, a modularidade, eu tenho uma modularidade plena, onde eu tenho células iguais, e vamos assumir que uma célula estragou.
A empresa lá, o setor de pós-vendas, tal inversor lá, é um full bridge, tem tal células em cascata, uma célula estragou, deu uma falta, falhou. O setor de pós-venda não vai nem perguntar se a célula 1, 2, 3, uma estragou, beleza, nós vamos aqui, eu tenho uma célula padrão, vai lá o nosso funcionário e vai trocar para vocês. Isso é modularidade plena. Então, a modularidade desse conversor, além de ser células em cascata, é porque são células iguais, certo? Então, essa modularidade, o que ela traz de vantagens? É fácil conectar mais células, retirar ou colocar células em cascata para adequação de níveis de tensão. Quero usar agora essa topologia para uma tensão mais baixa, menos células. Quero usar essa topologia para uma tensão mais alta, mais células. É relativamente fácil fazer isso. Outra questão, essa modularidade permite incluir células redundantes. O que são essas células redundantes? Olhem só essa figura bem debaixo aqui, ó. Essa figura bem debaixo, o estágio de entrada é um retificador trifásico, caso vocês queiram gerar o barramento a partir de uma fonte CA. Mas o que me interessa aqui, ó, é o estágio de saída. Veja que tem um inversor e ponte completa, mas ainda tem uma contatora aqui na saída. Ó. Sob operação normal, esse contato T está no ponto N. E se o contato T está no ponto N, essa célula aqui está inserida no circuito. Veja, eu tenho uma célula que está inserida no circuito. Mas se eu não quero que essa célula esteja inserida no circuito, ou porque ela está com falha, ou porque eu quero deixar ela como uma redundância, como uma reserva, eu só passo esse contato para o ponto F. Vejo que a célula está lá, mas agora a tensão de saída, se o contato estiver no ponto F, ela vai passada por aqui, ó. Entenderam isso? Então, nós podemos colocar algumas células como reserva, como células redundantes, ou no caso de uma falta, o sistema de controle identifica a falta de alguma forma, com alguma técnica, e, na medida do possível, já aciona essa chave estática, essa contatora, para tirar essa célula da operação do circuito principal. Então, aqui, ó, essa modularidade permite isso. Ou a utilização de células redundantes, ou retirar a operação de algumas células que estão sob falta. Então, essa é uma característica bastante interessante. E tem muita gente que trabalha com esse conversor, seja na academia, seja na indústria, buscando técnicas para a operação desse conversor na ocorrência de faltas. Por que isso? Porque caso falhe alguma célula e a gente não tem as células redundantes para automaticamente tirar a célula fora e colocar outra, o que acontece? Aqui é um exemplo, ó. Nesse exemplo de um trabalho da referência 7, e inicialmente são 5 células conectadas em série por fase. Vejo aqui, ó, nesse diagrama fasorial, assumindo um diagrama fasorial, assumindo que as tensões das células da fase A e da fase C estão defasadas de 120 graus uma das outras, isso aqui seria uma operação, ó, desse diagrama da fase A, o ideal, sem faltas. Eu consigo gerar uma tensão plena do conversor. Mas o diagrama da fase B pode acontecer o seguinte, eu posso ter uma célula da fase B falhando e duas células da fase C falhando. Se acontecer essa falta na fase B e essas duas faltas na fase C, e vocês não mudarem a operação do conversor, vejam que as tensões de linha geradas são desequilibradas, seriam desequilibradas. E no caso de acionamento de máquinas, vocês não podem operar com um sistema desequilibrado. Aumenta a trepidação, vibração da máquina, a operação da máquina vai aumentar a temperatura da máquina. Então, a operação adequada de um sistema de acionamento sempre deve considerar tensões de linha equilibradas. Quais soluções nós podemos adotar? Uma primeira solução, a mais simples possível, bom, se falhou uma célula da fase B, falhou duas células da fase C, eu posso tirar
células das outras fases e operar com um sistema de menor tensão e menor potência. Em um sistema de acionamento, é menor operar com tensão e potência reduzida do que parar completamente a produção. Então, vejam aqui, ó, antes eu tinha um sistema equilibrado na sua tensão plena que operava com quase 9 PU. Nesse caso, devido às falhas que ocorreram, tirando 2 células agora de cada fase, eu passo de quase 9 para um pouco acima de 5 PU. Outra alternativa, aí tem inúmeras técnicas, inúmeras, mas uma outra alternativa que eu acho que é fácil de explicar para vocês rapidamente aqui, vocês devem lembrar lá de circuitos elétricos, quando tem uma operação desequilibrada em um sistema trifásico, ocorre um deslocamento do ponto neutro, certo? Então, aqui uma das técnicas que esses autores dessa referência 7 apresentam é deslocar de forma proposital esse ponto neutro aqui, ó. Esse ponto neutro desse sistema, esse ponto O aqui. Mudando a forma de geração de tensão, mudando as defasagens entre as tensões de cada fase, ao invés de trabalhar com 5,2 PU, consegue-se trabalhar com quase 7 PU entre as tensões, equilibrados. Claro que é menos que aquele 8,66 PU, mas é mais do que esse 5,2 PU que vocês conseguiriam manter, retirando algumas células para manter a operação equilibrada. Então, vejo que essa modularidade permite que uma falha numa célula seja isolada, essa célula é retirada do circuito, sem a retirada de operação de todo o conversor, mas claro que existem algumas limitações, mas pelo menos o conversor não para, tá? E como eu falei, ainda é possível colocar células redundantes, que no caso de algumas falhas em algumas células, o conversor permaneça em operação, com algumas limitações, mas permaneça em operação. Bom, só falei vantagens, vamos falar agora em desvantagens. E a principal desvantagem dessa topologia, amplamente citada, mas raramente ela é explicada de uma forma didática nos trabalhos, é a necessidade que esse conversor tem, que as fontes de tensão entre as células sejam isoladas entre si. E para eu demonstrar que essa característica tem que ser respeitada, eu apresento um exemplo para vocês, tá? Vamos lá. Então, aqui eu estou apresentando uma fase de um conversor 7 níveis com 3 células conectadas em série. Talvez, se vocês não prestarem atenção, passe despercebido, mas vejam que aqui estou gerando a tensão 3E na saída. Para gerar a tensão 3E na saída, vejam que essas chaves aqui, ó, dessas diagonais, estão fechadas, tá? E as outras diagonais estão abertas. Então, vejam aqui, ó, eu vou seguir o caminho dessa tensão de saída. A partir desse terminal aqui, então, vindo por aqui, ó, eu tenho mais E, o que dá 2E, mais E, que dá o 3E. Certo? Então, se as fontes forem isoladas, com essas chaves fechadas, nós conseguimos gerar aqui a tensão 3E positiva na saída. Agora, vamos assumir que vocês, por descuido ou por desconhecimento, não utilizaram fontes isoladas. O que significa? Fontes isoladas, ao menos um terminal dessas fontes é comum entre si. Então, nesse exemplo particular aqui, ó, eu simplesmente conectei os terminais negativos das fontes. Eu estou dizendo que essas fontes, todos os terminais negativos aqui foram aterrados. E vamos assumir que vocês ainda queiram gerar o mais 3E. O que acontece? Vejam agora, com o aterramento desses terminais e mantendo aquelas chaves fechadas, para alguns estados de condução, as fontes são colocadas em curto-circuito. Então, veja, como eu precisava acionar essa chave e essa chave, acontece um curto-circuito nessa fonte por aqui, acontece um curto-circuito dessa fonte por aqui. Então, vejam que, obrigatoriamente, falou em conversor multinível com células em cascata, nessa topologia que eu apresentei até então,
nós precisamos que essas fontes sejam isoladas entre si, tá? Dificilmente vocês vão encontrar essa explicação em algum local. Normalmente os autores falam, eu preciso que as fontes de tensão sejam isoladas. Se as fontes de tensão não forem isoladas, diversos estados não poderão ser utilizados, porque causarão curto-circuito nas fontes. Ok? Aqui, ó, nesse slide, nessa referência 8, é uma topologia que é apresentada numa patente. Outros autores já apresentaram posteriormente. É uma topologia diferente, e nesse caso, vamos identificar aqui, ó. Aqui eu tenho 3 células full bridge, só que são desenhadas de forma diferente. Veja que eu tenho aqui uma célula em ponte completa, ó. Essa é uma célula em ponte completa. Aqui eu tenho uma segunda célula em ponte completa. E, por fim, mais à direita, eu tenho uma terceira célula em ponte completa. Vejam, então, que eu tenho 3 células em ponte completa e todas elas estão alimentadas por uma fonte, por uma mesma fonte de tensão. Daí vocês vão dizer, tá, Cassiano, mas tu recém falou que as fontes deveriam ser isoladas. Sim, as fontes devem ser isoladas quando eu tenho a conexão série direta entre as tensões de saída das células. Vejam aqui que a soma das tensões de saída, nesse caso, é feita de forma diferente. Cada tensão de saída das células, ela é conectada a um transformador. E um transformador isolado. As tensões de saída, nesse caso, são somadas a partir da conexão série dos enrolamentos secundários. Então, nesse caso, se vocês realizarem a soma das tensões, não de forma direta, como era feito até então, mas a partir de um transformador, a partir dos enrolamentos secundários do transformador, eu posso usar a mesma fonte de tensão. Mas eu não fujo da necessidade de isolação. Então, nesse caso, ao invés de ter fontes isoladas na entrada, eu tenho que isolar as saídas de cada célula. Então, nesse caso, sim, eu posso usar uma única fonte de tensão. É uma topologia bem menos utilizada, eu vejo que tem mais caráter acadêmico, alguns problemas. Esses transformadores são transformadores em baixa frequência, volumosos. Qualquer nível CC que eu tenha na saída de cada célula aqui pode levar a uma saturação desses transformadores, mas é uma possibilidade. É uma possibilidade. Tá? Até agora eu falei, então, a topologia que é a mais utilizada de todas que eu vou falar hoje foi a que eu falei até agora. Agora são informações adicionais a critério de conhecimento, a nível de análise aí do estado da arte sobre isso. Mas até então, eu falei sobre a conexão série de células em ponte completa, que pode gerar 3 níveis na saída. Uma célula que pode gerar um nível positivo, 0 nível negativo. Mas nada impede que eu utilize células que gerem mais níveis, mais do que 3 níveis. Eu posso usar células que gerem qualquer número de níveis na saída e ir somando com outras células. O objetivo principal disso é tentar gerar o mesmo número de níveis, mas com menos fontes de tensão isoladas. Então, essa referência 9, ela generaliza esse conceito. Eu posso ter uma célula de 3 níveis, somada com uma célula de 5 níveis, somada com uma célula com qualquer número de níveis. Então, é possível fazer isso. Então, eu apresento outros trabalhos aqui na sequência. Por exemplo, essa referência 10, ela coloca 2 células baseadas no NPC em série. Vejo que são 2 células em ponte completa. Vejo que aqui, ó, a célula superior é em ponte completa, idêntica à célula inferior. Eu tenho um braço 3 níveis em ponte completa com outro braço 3 níveis. Onde eu tenho aqui, ó, eu gero 3 níveis nesse braço, gero 3 níveis nesse braço, é como se fosse uma tensão de linha aqui, ó, entre 2 linhas, entre a linha A e a linha B, fase A e fase B, aqui eu estou gerando uma tensão de 5 níveis, que eu posso somar com a tensão de 5 níveis gerada por essa célula. Então, nesse caso, aquela fórmula que eu tinha apresentado antes, de 1 mais 2N, agora ela muda um pouco. É 1 mais 4N.
E, de forma geral, quando eu tenho células iguais conectadas em série, a equação que é válida é 1, que é o nível 0, mais MC menos 1 vezes N, onde MC é o número de níveis que essas células podem gerar e N é o número de células conectadas em série. Então, aqui, enquanto eu tenho na figura da esquerda 2 inversores baseados na estrutura NPC de 5 níveis conectados em série, aqui um conceito similar, mas usando capacitores de grampeamento. Cada braço gera 3 níveis, eu gero entre esses 2 braços até 5 níveis, e eu posso pegar essa célula, conectar em série com outra célula idêntica. Mas não precisa ser idêntica, inclusive eu posso pegar uma célula 5 níveis baseada em capacitor de grampeamento, conectar em série com uma célula 5 níveis com diodo de grampeamento. Eu posso conectar em série com uma célula 3 níveis que nós vimos até então. Então, aqui o céu é o limite. E aqui nós podemos começar a entrar naquele conceito que foi comentado anteriormente de conversor híbrido. Eu posso usar um conceito, uma célula baseada em um conceito, em série com uma célula baseada em outro conceito. Nada impede isso. Eu não sei se vai ter aplicabilidade prática, mas do ponto de vista teórico aqui, vocês têm uma gama infinita de possibilidades de conexão série de diferentes células. Vejam só, em 3 aulas, nós vimos as 3 principais topologias, o NPC, o Flying Capacitor e agora o conversor em cascata. E esse conceito aqui, agora de conexão em cascata, ele já amplia muito o leque de possibilidades. O que acontece hoje, se vocês fizerem uma busca em trabalhos de conversores multiníveis, vocês vão verificar diversos trabalhos que propõem células básicas, muitas vezes células assim com uma grande quantidade de componentes, geram grande quantidade de níveis, e depois ele ainda generaliza. Essa célula básica é uma célula básica que pode ser utilizada para um conversor multinível em cascata. Então, qualquer conversor, ou vamos dizer assim, inúmeros conversores podem ser utilizados como células básicas para a conexão em cascata de conversores. Avançando um pouco, pessoal, um outro conceito que existe é fazer um conversor multinível com células trifásicas em cascata. E aí já não é tão direto assim, pessoal. Tá? Aí já não é tão direto. E antes de passar para essa topologia, eu quero analisar aqui, ó, desenhar uma topologia para vocês. Ok. Sim. Eu só vou desenhar aqui um inversor trifásico convencional com 3 fases. 3 braços, vamos assim dizer. Eu não vou desenhar os diodos de rede paralelo, só para facilitar o desenho. E agora eu vou desenhar uma segunda célula idêntica. Pessoal, então aqui, ó, vendo essa topologia, uma pergunta que eu faço para vocês, ó, eu tenho 2 conversores trifásicos, e eu gostaria de pensar nessa conexão em cascata desse conversor. E a pergunta que eu faço, como que eu vou fazer a conexão em cascata desse conversor, pessoal? Tá? Lembrando que antes eu tinha lá células full bridge, eu tinha 2 terminais, eu tinha as tensões de saída de cada célula, digamos, independente, que eu poderia pegar um terminal de uma célula, conectar no terminal de outra célula, e o terminal, digamos, que estivesse sobrando, ia conectando nas outras células. Mas eu não tenho agora isso. Então, vejam que eu não tenho, de forma, digamos, direta, como fazer essa conexão série aqui, ó. Vou pegar um terminal, conectar em série com o quê? Como que eu vou fazer isso aqui? Entendeu? Então, não é possível, de forma direta, fazer a conexão série de células trifásicas.
certo? Não sei se ficou claro isso para vocês. É o desafio que eu ponho para vocês aqui. Como realizar a conexão série desse sistema? Como que isso é feito na prática? Não, mas eu gostaria de fazer a conexão série de células trifásicas. A conexão série de células trifásicas, ela faz uso de transformadores para a conexão de células trifásicas em cascata. Eu vou apresentar para vocês agora dois trabalhos que fazem uso de transformadores para tentar conectar células trifásicas em cascata. Então, aqui, quando vocês têm a conexão direta de várias, de duas ou mais células trifásicas, não há como sem o uso de transformadores. Então, esse é um trabalho bem antigo, que ele mostra uma possibilidade de como conectar a saída de células trifásicas em série para gerar uma forma de onda, digamos, que aproxima de uma senoide. Aqui ele não mostra os conversores, certo? Essas formas de onda quadradas são as formas de onda geradas em uma fase daquele conversor trifásico que eu desenhei. Cada fase daquele conversor trifásico alimenta um enrolamento de um transformador. Um primeiro transformador aqui, ó, tem uma conexão Y no primário e Y no secundário. Se ele pegar esse transformador aqui, então, se é YY, a tensão que eu tenho no primário é refletida para o secundário. Certo? E vejam aqui, ó, que uma das fases, cada fase está em série com a fase das outras células. Porque eu tenho um transformador, eu tenho um enrolamento na saída desse transformador. E esse enrolamento eu posso conectar com um enrolamento de outro secundário de uma outra célula. Então, quando eu tenho um enrolamento, eu consigo fazer essa conexão série que antes eu não conseguiria fazer, porque eu teria um ponto comum lá, por exemplo. Aqui, ó, eu vejo que esse Y, como que eu vou pegar e fazer essa conexão série? Ele é comum a todos os enrolamentos. Da mesma forma, a célula trifásica que eu apresentei para vocês, só tinha um ponto comum embaixo, mas eu não tinha pontos diferenciais para cada célula. Então, aqui o que acontece? Só que não adianta eu conectar em série uma mesma tensão, um mesmo conversor YY. Qual a lógica que ele faz? Ele gera as mesmas tensões em todas as células, nos conversores, mas ele inclui uma defasagem nos enrolamentos. Então, em vez de ser um YY, aqui pode ser um Y estendido, ou pode ser um Y zigue-zague, delta estendido, perdão, pode ser um Y delta estendido, pode ser o Y zigue-zague, que eu acho que é a conexão que ele utiliza aqui, e vai colocando ângulos de defasagem diferentes, específicos. Então, por exemplo, se ele com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 células, ele viu que o ângulo adequado aqui deveria ser 7,5 graus, certo? Que é 60 dividido por 8. Essa é a equação que ele utiliza. E vejam que a tensão aqui, ó, quando eu coloco uma defasagem de 7,5 graus, ela começa a mudar. Já dá tensões diferentes em cada secundário aqui, ó. A soma de todas essas tensões aqui, ele conseguiu verificar que uma tensão praticamente senoidal, tal e qual a um conversor multinível. Mas é um conversor multinível cuja soma das tensões é realizada através de enrolamentos secundários que estão defasados entre si. Então, essa é a técnica utilizada. Quando se falar em conexão série de células trifásicas, exclusivamente células trifásicas, invariavelmente vai necessitar de alguma forma de conexão na saída com transformadores. E nesse caso aqui, ele utiliza transformadores com enrolamentos secundários defasados entre si. Ok, pessoal? Então, se quiserem maiores detalhes, dê uma olhada nessa referência 12. O grande problema aqui é que nós precisamos desse transformador, que é um transformador volumoso, que vai ocupar grande espaço. Então, esse é uma desvantagem dessa topologia. Certo? Um outro trabalho que eu trago mais para caráter ilustrativo
é esse trabalho que está citado nessa referência 13, tá? O que esse conversor tem? Então, ele usa 3 módulos trifásicos, similar ao que eu desenhei para vocês. Ele usa 3 módulos trifásicos, mas ele não pode conectar esses módulos trifásicos diretamente em série, tá? Então, vejam aqui, ó, que cada um desses módulos trifásicos, ele opera de tal forma que, se nós analisar esse diagrama fasorial aqui, a tensão gerada pelo módulo 1 é mostrada aqui em cima, nesse triângulo. A tensão gerada pelo módulo 2 é mostrado nesse diagrama fasorial, nesse triângulo 2, e a tensão gerada pelo módulo 3 é gerada nesse triângulo aqui. Então, é como se fossem 3 triângulos, 3 diagramas fasoriais que operassem completamente independentes um do outro. Mas o que os autores verificaram? Bom, essa tensão A1 e B1 está em fase com essa tensão A2 e B2. Eu posso gerar agora um terceiro fasor, numa tentativa de conectar eles. Então, o que ele faz aqui, ó? Ele pega, aqui, ó, ele pega esse terminal A3 e B3, que também está em fase com A1 e B1 e A2 e B2, e ele conecta com A2 e B2, com A2 e B1, ó, com A2 e B1 via esse transformador. Então, o que ele faz aqui? Ó, ele gera um vetor adicional em fase com A3 e B3 e conecta via esse transformador aqui. Ó. Da mesma forma, aqui, ó, eu tenho um terceiro fasor, B3C2, em fase com B1 e C1. Então, ele pega B1 e C1. Onde que está B1 e C1? Aqui, ó, B1 e C1, e conecta com C2 e B3 via esse transformador aqui. E, por fim, ele gera um outro fasor adicional, um outro vetor, uma outra tensão, C1A3, paralelo com A2 e C2. Então, tá aqui, ó. A2 e C2 estão aonde? A2 e C2, ele conecta com C1 e A3. Então, agora, o que ele consegue gerar? Com essa conexão entre os enrolamentos, entre as células, antes ele tinha somente 2 níveis entre as tensões de fase, agora ele vai ter na fase 3 níveis. Desculpa, 4 níveis. 4 níveis. Antes ele tinha na fase 2 níveis, agora ele vai ter um nível, 2 níveis aqui, mais um terceiro nível aqui, mais um quarto nível aqui. De tal forma que na linha ele consegue gerar com essa estrutura 7 níveis. Tá? Então ele gera nessa topologia, nessa referência, com células trifásicas, cascateando as células com transformadores, ele consegue gerar 7 níveis com 18 interruptores e 3 fontes isoladas. E aqui eu fiz uma comparação com vocês com o inversor NPC. O inversor NPC, ele emprega também 18 interruptores e apenas uma fonte isolada para gerar tensões de linha de 7 níveis. Quais são as vantagens dessa estrutura aqui? Consegue-se gerar com 7 níveis na linha, consegue-se gerar 7 níveis na linha, com 3 módulos bem conhecidos de inversores trifásicos, que é aquele inversor trifásico com 6 chaves, mas a grande desvantagem é que eu preciso usar 3 transformadores, certo? 3 transformadores. Aqui, ó, para gerar 7 níveis na linha, na verdade, precisa 4 níveis na fase. 4 níveis na fase. Não é algo absurdo, mas eu preciso trabalhar com 4 níveis na fase. Eu estava pensando aqui 7 níveis na fase, mas não, é 7 níveis na linha, 4 níveis na fase. Então, essa é uma possibilidade, mas eu não conheço nenhuma, digamos, aplicabilidade comercial dessa topologia, e sim um trabalho, até onde eu sei, acadêmico. Mas é uma possibilidade que eu coloco aqui
para cascatear células trifásicas, mas, de novo, eu preciso ter transformadores. Para encerrar, então, eu apresento uma outra possibilidade, um trabalho que é apresentado nessa referência 14, que eu considero uma ideia, uma referência bastante interessante. Eu até já fiz alguns trabalhos sobre isso com alguns alunos, mas ele emprega tanto células monofásicas quanto células trifásicas. Na verdade, é uma célula trifásica, uma somente célula trifásica, que pode ser qualquer topologia. Nesse caso aqui, a célula trifásica utilizada é um conversor NPC. Essa uma única célula trifásica, então eu pego as saídas das três fases para começar a fazer o cascateamento, e o outro ponto é um ponto neutro comum, que vai ser o ponto neutro, por exemplo, de uma conexão Y, de uma conexão estrela. Já as saídas dessa célula trifásica são conectadas em células monofásicas. Então, aqui eu posso botar várias células monofásicas em série. Mas nesse trabalho específico, qual é a lógica desse trabalho? Esse inversor NPC é um inversor de média tensão e que processa toda a transferência ativa do circuito. E esses conversores monofásicos, essas células monofásicas, se comportam como se fossem filtros ativos série. Ou seja, isso aqui processa toda a potência ativa e isso aqui só serve para corrigir distorções de tensão. Então, é um filtro ativo série de tensão. Tanto que, se vocês olhar aqui, as fontes de tensão não são fontes, são capacitores. Eles só processam potência reativa, potência harmônica. Então, a ideia desse caso é o grosso da potência, ou toda a potência está aqui, e isso aqui só corrigem as distorções de tensão, ou reduzem a distorção harmônica que vai ser fornecida para carga ou para rede, por exemplo. Então, é uma possibilidade. Vocês podem trabalhar com uma célula trifásica, certo? Com isso, a gente consegue reduzir um pouquinho o número de fontes de tensão isoladas, e as demais células em cascata, daí tem que ser células monofásicas. Nesse caso particular, como eu falei, como toda a potência está sendo processada pela célula principal trifásica, nesse caso particular, as células monofásicas não são fontes e sim capacitores. Mas nada impede também, dependendo da modulação, dependendo do controle, de usar fontes de tensão aqui. Mas do ponto de vista topológico, é uma célula trifásica e as demais células em cascata são células monofásicas. Tá? Também é uma possibilidade. Resumo da nossa aula de hoje, da nossa conversa, pessoal. Eu apresentei algumas topologias que usam o conceito de células em cascata. A topologia que é amplamente mais utilizada é a topologia que utiliza células em ponte completa, 3 níveis, básicas, que vocês já conhecem. Podem ser usadas outras células em cascata, monofásicas podem, sem nenhuma, a princípio, sem nenhuma restrição, porém, são bem menos utilizadas. Eu diria assim, que em alguns casos são utilizadas células de ponte completa baseados em braço NPC, mas as que são mais empregadas são as baseadas nas células ponte completa convencionais que geram 3 níveis. Então, aqui, para encerrar a aula de hoje, eu só apresento as referências que foram citadas ao longo da aula. Aqui, aquela patente que eu cito no início da aula. Depois, um trabalho que usa o conversor em cascata e ele chama de conversor não convencional para síntese de formas de onda de alta frequência. Depois, eu apresento algumas aplicações diferentes de conversores multiníveis em cascata, do 3 até o 6. Aqui é aquele trabalho, um trabalho que aborda a operação de conversores de cascata sob falta, e o conversor multinível em cascata ele se comporta bem nessa situação. Essa referência 8 mostra aquele conversor, aquela patente que tem a cascata sendo realizada a partir de transformadores na saída. O trabalho
9, ele faz aquela generalização de células multiníveis em cascata. O trabalho 10 e o trabalho 11 mostram a conexão em cascata de conversores NPC e de conversores Flying Capacitor. Esse trabalho 12 é aquele trabalho que mostra a conexão de células trifásicas em cascata através de transformadores. O trabalho 13 é aquele trabalho que gera, a partir de células trifásicas, um conversor 7 níveis na linha, fazendo uso de transformadores. E esse trabalho 14 é esse último trabalho que mostra uma célula trifásica em cascata com células monofásicas.